está aí, a hipermídia e a transmídia como linguagens do nosso tempo. Então, no início do século XXI, as linguagens humanas e os meios de comunicação em que elas transitam, entraram em uma nova era. Os avanços tecnológicos associados com a sociedade da informação resultaram na passagem de todas as mídias para a transmissão digital. Uma das características principais dessa tecnologia digital, potencializada pela configuração informacional em rede, é permitir que os meios de comunicação possam atingir os usuários e obter um feedback imediato. Esse tem sido, se a gente pega numa visão retrospectiva, o caminho evolutivo das redes é cada vez mais chegar para o usuário e dar a ele a possibilidade de responder. Mais importante do que isso, ela permite acesso online a quaisquer tipos de informação e a troca de mensagens um a muitos, muitos a um e muitos a muitos. Nos primeiros tempos da internet, nos anos 1990, no estágio da web 1.0, alguns tópicos centrais relativos à comunicação digital eram a digitalização como esperanto das máquinas, a convergência das mídias, a interface, o ciberespaço, a interatividade, todos eles componentes da emergente cibercultura. Hoje, em plena web 2.0, já entrando no estágio da web 3.0, as novas palavras-chave são blogosfera, Wix e redes sociais digitais. Estas últimas incrementadas pela explosão da comunicação móvel. As redes digitais chegaram ao ponto em que elas estão, porque elas podem ser atualizadas através das mídias móveis. Com a introdução dos microcomputadores pessoais e portáteis, que nos anos 80 já estavam penetrando no mercado doméstico, os leitores e espectadores começaram a se transformar também em usuários. Isso significa que começou a mudar aí a relação receptiva de sentido único próprio das mídias impressas e da televisão para o modo interativo e bidirecional que é exigido pelos computadores. As telas dos computadores estabelecem uma interface entre a eletricidade biológica e tecnológica, entre o utilizador e as redes. Não há mais separação entre a eletricidade biológica e a eletricidade tecnológica. As telas dos computadores estabelecem uma interface indissolúvel entre aquele que usa e as redes que chegam a ele. Na medida em que o usuário foi aprendendo a falar com as telas, através dos computadores, telecomandos, gravadores de vídeos e câmeras caseiras, seus hábitos exclusivos de consumismo automático passaram a conviver com hábitos mais autônomos de discriminação e escolhas próprias. Nascia aí a cultura da velocidade e das redes que veio trazendo consigo a necessidade de simultaneamente acelerar e humanizar a nossa relação com as máquinas. Mudanças significativas foram provocadas pela extensão e desenvolvimento das hiperredes, multimídia de comunicação interpessoal. Cada um pode tornar-se produtor, criador, compositor, montador, apresentador, difusor de seus próprios produtos. Imaginem as consequências que isto traz para aquilo que tradicionalmente chamamos de processos de ensino e aprendizagem.
Com isso, uma sociedade de distribuição piramidal começou a sofrer a concorrência de uma sociedade reticular de integração em tempo real. Aquela imagem, né, de abertura é bem uma imagem do reticular. Nós estamos numa retícula, depois passamos para outra, e pulamos de uma coisa para outra, em fração de segundos. É dentro do ciberespaço, um espaço incorpóreo de bytes e luzes, paradoxalmente também tecido com os mesmos sentimentos vibrantes que movem nossas vidas, tecido tramado pela esperança e expectativa das buscas, pela frustração dos desencontros e pela satisfação das descobertas, que foi surgindo aquilo que passou a ser chamado de cibercultura. Uma cultura que se desenvolve de modo similar a novas formas de vida numa sopa biótica propícia. A cibercultura decisivamente encontra sua face no computador, nas suas requisições e possibilidades. Comparado com outras inovações técnicas, o computador é uma máquina semiótica. Quer dizer, uma máquina com produtos inteligentes em que muitas linguagens se misturam. Ele está focado na informação e no conhecimento. Quando ligado às redes digitais, o computador permite que as pessoas troquem todo tipo de mensagens entre indivíduos ou no interior de grupos, participem de conferências eletrônicas sobre milhares de temas diferentes, tenham acesso às informações públicas contidas nos computadores que participam da rede, disponham da força de cálculo de máquinas situadas a milhares de quilômetros, construam juntos mundos virtuais puramente lúdicos ou mais sérios, constituam uns para os outros uma imensa enciclopédia viva, desenvolvam projetos políticos, amizades, cooperações, isso tudo sem excluir aqueles que encontram nesse ambiente o lugar propício para propagar o ódio e a enganação, porque, infelizmente, o ser humano está entre os anjos e as bestas. Existem as bestas, e a maior parte de nós está sempre no meio do caminho. A natureza dessa cultura é essencialmente heterogênea. Usuários acessam o sistema de todas as partes do mundo. E dentro dos limites da compatibilidade linguística, interagem com pessoas de culturas sobre as quais, para muitos, não haverá provavelmente outro meio direto de conhecimento. Por isso mesmo, é também uma cultura descentralizada, reticulada, baseada em módulos autônomos. Materializa-se em estruturas de informação que veiculam signos imateriais. Quer dizer, feitos de luzes e bytes. Nós dizemos imateriais porque a gente confunde materialidade com aquilo que a gente toca. Mas, evidentemente, as luzes e bytes têm uma materialidade própria. Signos evanescentes, voláteis, líquidos, mas recuperáveis a qualquer instante. A cibercultura é o resultado da multiplicação da massa pela velocidade. E aqui eu apresento para vocês uma citação de Henri de Kerckhoff. Ele diz assim: enquanto a televisão e o rádio nos trazem notícias e informação em massa de todo o mundo, as tecnologias sondadoras, como o telefone ou as redes de computadores, permitem-nos ir instantaneamente a qualquer ponto e interagir com esse ponto. Essa é a qualidade da profundidade, a possibilidade de tocar aquele ponto e ler um efeito demonstrável sobre ele através das nossas extensões eletrônicas. Já não nos contentamos com superfícies. Estamos mesmo tentando penetrar o impenetrável, a tela do vídeo. Expressão literal da cibercultura é a florescente indústria de máquinas de realidade virtual que nos permitem, e agora a realidade aumentada, que pegou muito mais do que a realidade virtual,
que não é que datava dessa citação do Kirchhoff, que nos permitem entrar na tela do vídeo e do computador e sondar a interminável profundidade da criatividade humana na ciência, arte e tecnologia. Cumpre ainda notar que a cibercultura não se dinamiza apenas quando usuários ligam o computador. O ciberespaço e a cultura que ele gera não se limitam ao desktop. Aliás, essa forma do computador é ainda grosseira e vem passando por processos ininterruptos de transformação. De qualquer modo, a fonte fundamental da cibercultura está no microprocessador. E ele pode estar em qualquer lugar, e daqui para frente, com a internet das coisas, ele estará onipresente, o microcomputador. Haverá, em muito pouco tempo, 100 chips para cada pessoa. Poucos instrumentos inventados pelo homem modificaram tanto as sociedades humanas. Seus efeitos repercutem por toda a economia, política e cultura em todas as suas dimensões. Sua onipresença se faz sentir hoje nos iPhones, smartphones, netbooks, iPads, tablets em geral e também em uma grande quantidade de filhotes de computador, como nos aparelhos de GPS, nos relógios, etc. Progressivamente, os chips foram ficando mais e mais miniaturizados e ubíquos, mais potentes e mais baratos. Estão hoje nos inumeráveis terminais bancários, nas geladeiras, nos smart cards e daqui a pouco tempo encontrarão novos habitats nos muitos ambientes em que vivemos e até mesmo no corpo humano. Enfim, a tecnologia computacional está fazendo a mediação das nossas relações sociais, da nossa autoidentidade e do sentido mais amplo da vida social. O celular com mais ou menos inteligência e várias outras formas eletrônicas de extensão humana tornaram-se essenciais à vida social e se constituem nas condições para a existência da cibercultura. Esta foi se estabelecendo firmemente na medida em que passamos a usar de modo crescente formas mediadas de comunicação digital. São inúmeras as consequências da cibercultura. Para este trabalho, para esta minha apresentação, eu decidi destacar apenas duas. A primeira é aquela que o estado da arte atual coloca no topo do iceberg, as redes sociais. Revista Exame, agora, a última, acho que de agosto, ela coloca como paradigma do nosso tempo agora as redes sociais. De fato, temos aí o hype do momento. Não há quem esteja envolvido de uma forma ou de outra nas questões da cultura digital que não tenha as redes sociais como primeira na lista de suas preocupações ou ocupações. A segunda consequência é mais profunda. Localiza-se nas redes, nas bases do iceberg. E por ser menos gritantemente visível, é menos lembrada e tratada, a saber, as mudanças substanciais, esse é o tema da minha apresentação hoje, as mudanças substanciais na constituição das linguagens humanas. As linguagens humanas se transformam historicamente, e elas são a razão primeira da evolução do ser humano. Que o mundo digital introduziu e que se manifestam nas misturas inextricáveis entre o verbal, o visual e o sonoro, justamente aquilo que em outro trabalho chamei de matrizes da linguagem e pensamento. As redes sociais da Web 2.0, também chamadas de redes de relacionamento, como, por exemplo, o Orkut, o Twitter, o Facebook e uma infinidade de outras, frutificam de modo gigantesco, especialmente porque podem ser acessadas e atualizadas por meio de dispositivos móveis, portanto, em qualquer lugar e a qualquer momento. Esses tipos de ambientes comunicacionais constituem-se em formas culturais e socializadoras
do ciberespaço. Ou seja, são plataformas que visam incrementar as comunidades virtuais. Grupos de pessoas globalmente conectadas na base de interesses e afinidades, ou mesmo conectadas pela simples vontade ou prazer de pertencer a um grupo. Portanto, as redes digitais são compostas de agrupamentos de pessoas que poderão ou não poderão se encontrar face a face e que trocam mensagens e ideias através da mediação das redes do computador. Aquilo que Reingold dizia em 1996 foi se tornando cada vez mais onipresente, a saber, que no ciberespaço convivemos e discutimos, engajamos-nos em intercursos intelectuais, realizamos ações comerciais, trocamos conhecimento, compartilhamos emoções, fazemos planos, trazemos ideias, fofocamos, brigamos, apaixonamos-nos, encontramos amigos e os perdemos. Jogamos jogos simples e metajogos, flertamos, criamos arte e desfiamos um monte de conversa fiada. Fazemos tudo o que fazem as pessoas quando se encontram, mas o fazemos com palavras, imagens, vídeos, e nas telas das interfaces computacionais, milhões de nós interagem, pertencem a alguma rede social digital, na qual nossas identidades se misturam e interagem eletronicamente, independentemente do tempo e do local. Em suma, na cibermídia, imaginem as transformações nas dimensões fundamentais da vida humana, que são as dimensões do tempo e do espaço. Em suma, a cibermídia é outro nome para esse espaço público, em permanente construção. As comunidades virtuais das redes digitais designam as novas espécies de associações fluidas e flexíveis de pessoas ligadas através dos fios invisíveis das redes, que se cruzam pelos 4 cantos do globo, permitindo que os usuários se organizem espontaneamente para discutir, para viver papéis, para exibir-se, para contar piadas, para procurar companhia, ou apenas para olhar como voyeurs os jogos sociais que acontecem nas redes e, evidentemente, também para ensinar e aprender. Embora as redes nos dotem com o poder de virtualmente atravessar o planeta de ponta a ponta em questões de segundos, de outro lado, na medida mesma em que as conexões se multiplicam, as comunidades que se criam tornam-se cada vez mais aéreas, frágeis e efêmeras. Teve uma pesquisa agora sobre o uso das redes sociais com pessoas chamada eufemisticamente de melhor idade. Como eu posso fazer uma crítica a essa história de melhor idade. Bom, então, o que eles buscam nas redes é que aquelas amizades sejam mais duráveis, raízes mais profundas. Isso é uma ilusão, não é? Porque essas redes são frágeis e efêmeras. Nas palavras de Hein, porque nossas máquinas nos dão o poder de esvoaçar pelo universo, nossas comunidades crescem em fragilidade, volatilidade e efemeridade, na medida mesma em que nossas conexões se multiplicam. A efemeridade tende a se intensificar ainda mais nas configurações que o ciberespaço adquiriu por meio da multiplicação das pequenas janelas digitais, bem menores do que a dos computadores, desktop, não é? E mesmo laptop, mas ao mesmo tempo bem mais voláteis e evanescentes. Os visores dos smart e iPhones, terminais eletrônicos, quiosques de informação em shoppings e aeroportos, etc. O espectro multiplicador da tecnologia sem fio leva à constatação de que isso aqui, aí tem a foto do Jenkins, esse que está tão agora famoso no Brasil, com a história da transmídia. Que a cultura digital não pode... não, esse é o Reingold ainda, desculpe. Daqui a pouco vem o Jenkins. Não pode ser vista como uma subcultura online. Gente, ele escreveu isso em 93. Olha que visionário.
única e monolítica, mas como um ecossistema de subculturas. Uma mistura de micro, macro e mega comunidades, abrigando milhares de microcomputadores que vivem em seus interiores, usufruindo de conexão imediata, interação, comunicação ubíqua, quer dizer, em quaisquer lugares e a qualquer hora do dia e da noite. Meu próximo livro, que eu devo terminar agora antes do Natal, vai se chamar Comunicação Ubíqua e suas repercussões na educação. Em suma, como já foi previsto por Mitchell, no nível das interfaces de usuários, o ciberespaço reinventa o corpo, a arquitetura, o uso do espaço urbano e as relações complexas entre eles naquilo que chamamos de habitar. Eu quero aqui agradecer uma jovem que acabou de conversar comigo e que me deu a ideia, eu vou chegar em São Paulo e começar a escrever um texto, o corpo como interface. Para esse nível, que é justo aquele que mais afeta a cultura e a sociedade, proliferam as esferas virtuais e híbridas, essas feitas de mistura entre o virtual e o físico presencial. Não existe mais separação. Nós estamos aqui, lá e aqui, tudo ao mesmo tempo. Basta ver como os jovens hoje se comportam. São esferas de trabalho, de entretenimento, em que os games ocupam posição privilegiada. Esferas de serviço, de mercado, de acesso e troca de informação, de transmissão de conhecimento e de aprendizado. Para realizar tudo isso, o ciberespaço se apropria, sem nenhum limite, de todas as linguagens pré-existentes. A narrativa textual, a enciclopédia, os quadrinhos, os desenhos animados, o teatro, o filme, a dança, a arquitetura, o design urbano e qualquer outro tipo de linguagem. Nessa malha híbrida de linguagens, nasce algo novo, que sem perder o vínculo com o passado, emerge como uma identidade própria. Trata-se de uma reconfiguração radical das linguagens, responsável por uma ordem simbólica específica que afeta nossa constituição como sujeitos culturais, nossos hábitos de vida e os laços sociais que estabelecemos. A camada mais superficial desse fenômeno tem recebido o nome de convergência das mídias. É a camada mais superficial. A convergência das mídias. Vou falar um pouquinho disso, para a gente entrar na transmídia. Há menos de 20 anos, qualquer pessoa com o privilégio de ter obtido escolaridade média para cima, acordava pela manhã, ao som do rádio, transmitindo notícias ou música. Antes de sair para o trabalho, ligava a televisão para ouvir as notícias e as lia no jornal impresso, enquanto tomava seu café. No caminho para o trabalho, e isso faz tempo, quem viu o Cidadão Kane, aquela cena maravilhosa, que mostra, não é, como o marido e a mulher estavam começando a se afastar, então aparece uma cena depois da outra, ele lendo o jornal de manhã, que aliás é o que acontece em todos os casamentos. No caminho para o trabalho, continuava com notícias, prestação de serviço, ou com músicas no rádio do carro, ou então escutava seu rádio portátil no trajeto do ônibus ou metrô. Dependendo do tipo de trabalho, essa pessoa passaria o dia no meio de papéis. Os computadores pessoais já existiam, mas eram caixas fechadas. Na maior parte das vezes, substitutos da máquina de escrever. De volta para casa, à noite, o programa era ligar a televisão, tomar conhecimento das notícias do dia no país e no mundo, e depois disso passar a assistir a alguma programação de seu gosto. Em alguma noite especial ou nos finais de semana, a ida ao cinema com amigos e com familiares poderia ser um item obrigatório. Hoje, em um único aparelho do tamanho de um palmo, todos esses serviços estão ali de uma só vez. Isso não significa que o jornal impresso, o rádio no carro, a televisão e o cinema tenham deixado de existir. Basta ver aí a Avenida Brasil. Essas opções continuam no nosso dispor. Entretanto, algo inédito ocorreu de 2 décadas para cá. Antes da Revolução Digital, cada mídia dispunha de um suporte que lhe era específico. O papel para o texto, a película
química para a fotografia ou filme, a fita magnética para o som e para o vídeo, etc. O computador, que nos seus inícios não passava de uma máquina para mastigar números, começou gradativamente a absorver todas essas linguagens graças ao seu sistema de codificação de zeros e uns. A linguagem verbal, por sua natureza próxima do alfanumérico, foi imediatamente absorvida. Não é quem aqui tem a memória do videotexto. A primeira linguagem que entrou na tela do computador foi a linguagem verbal, no videotexto, porque ela é uma linguagem alfanumérica. Mas aí, gradativamente, também foram incorporados o som e a imagem fixa. Então, a animada, seguidos pelo vídeo. Olha aí o que aconteceu com a explosão do YouTube. Fundiram e o valor desse turbo capitalismo que essas coisas adquiriram. Então, o Facebook vale 100 bilhões de dólares. E daí eles compram, e o Facebook comprou o Instagram. Enfim, fundiram-se assim em um único aparelho complexo, o computador, as 4 formas principais da comunicação humana: o documento escrito, imprensa, revistas, livros, o audiovisual, cinema, vídeo, televisão, as telecomunicações, telefones, satélites, carro e a informática, computadores e programas informáticos, software. E agora, essa era que nós estamos entrando, que é a era dos aplicativos. É esse processo que passou a ser chamado de convergência das mídias. Embora a convergência seja uma evidência incontestável, tenho sistematicamente repetido que o excesso e exclusividade de atenção nas mídias em si, que eu chamo de mídia mania, traz como consequência a negligência em relação àquilo que mais importa considerar. Quer dizer, as linguagens, os processos psíquicos, que muito justamente habitam, transitam, são difundidos pelas mídias. E aqui fala essa senhoricista de plantão. Não obstante a relevância das mídias para o estudo dos processos comunicativos, educacionais e dos seus intercursos sociais, há que se considerar que as mídias estariam esvaziadas de sentido, não fossem as mensagens que nelas se configuram. Não era para outra questão que McLuhan buscava chamar a atenção ao declarar que o meio era a mensagem. Sua insistência dirigia-se para a impossibilidade de se separar a mensagem do meio. A configuração de toda e qualquer linguagem conforma-se necessariamente aos potenciais e limites da mídia em que ela se materializa. Então, são inseparáveis, não é que eu estou excluindo a importância das mídias, mas elas são inseparáveis. E a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção, como é que aquelas linguagens se articulam dentro das mídias? Porque são as linguagens que nos constituem. As mídias são mídias, meios e mediações. Também não é outra coisa que quer dizer o conceito hoje corrente de narrativa transmídia, que também acabei de escrever um artigo agora que chama Transmídia Mania. Essa se refere, que todo mundo só fala nisso agora, esse mal no Brasil. Os livros são traduzidos por editoras que são, antes de tudo, comerciais, e daí as pessoas só leem aquilo, esquecem toda uma tradição que vem desde os formalistas russos sobre narrativa e que atravessa o século XX agora só se fala em transmídia. Bom, essa se refere a um processo pelo qual um produto midiático, como um filme, transita para ninguém, ou pelo qual uma telenovela produzida para ser veiculada na TV transita pelas diversas telas dos dispositivos móveis, além de sites como o YouTube e redes sociais, o Facebook e o Twitter. Atualmente, o público deseja vivenciar as histórias e colaborar com elas em tempo real, por meio de múltiplas telas. As novas audiências assistem à televisão na internet, acessam o conteúdo pelo celular e trocam informações nas redes sociais. Tudo isso ao mesmo tempo, graças à portabilidade e conectividade dos dispositivos móveis. Eu estava conversando
uma pessoa outro dia, ela falou, não, eu assistia a Avenida Brasil, mais para ver o que as pessoas publicavam, o que elas colocavam no Facebook, que era muito divertido. Aliás, tem uma aluna, ex-aluna, hoje ela já se doutorou, que ela falou que no mundo digital a vida ficou muito mais divertida e é verdade. Atualmente, o público, bom, já falei, na narrativa transmídia, cada mídia deve contar uma parte significativa da história, concentrando-se naquilo que ela é capaz de fazer melhor. Uma história contada numa mídia expande-se em outra mídia. Aqui que vem a citação do Jenkins. Na forma ideal é que ele que publicou o livro, foi traduzido, Cultura da Convergência. Na forma atual de narrativa transmídia, cada meio faz o que faz de melhor, a fim de que uma história possa ser introduzida num filme, ser expandida pela televisão, romances e quadrinhos, seu universo possa ser explorado em games ou experimentado como atração de um parque de diversões. A compreensão obtida por meio de diversas mídias sustenta uma profundidade de experiências que motiva mais consumo. E, quer dizer, é importantíssima essa questão da transmídia. Eu coloco o problema porque os discursos humanos não são só narrativos. E a transmídia só põe ênfase no texto narrativo. Então, para o Ocidente, a narratividade é importantíssima. Mas há outros discursos humanos. Bom, eu classifiquei lá, imagina, eu classifiquei 25 tipos de discursos que partem do descritivo e do dissertativo. Então, a gente fica nessa euforia com a narrativa e, principalmente, as formas de conhecimento, elas não são transmitidas através de narrativa. As formas de conhecimento abstrato, teórico, são transmitidas através do texto dissertativo. Então, tudo bem, narrativa, eu também adoro, todo mundo adora, mas não é, a gente não pode ver isso como exclusividade. A narrativa transmídia expande a experiência prévia de uma história e o modo de interpretá-la, adaptando a história aos potenciais e limites de cada uma das mídias específicas nas quais se encarna. Por seu caráter transmediático, embora se constituam em narrativas nômades, elas ainda estão entre as manifestações possíveis da convergência das mídias. Por isso que o livro do Jenkins se chama Cultura da Convergência. Quando damos o pulo do gato na superfície das mídias para os interiores de suas linguagens, neles encontramos processos sígnicos de altíssima complexidade. Misturas entre linguagens dos mais variados gêneros e espécies, as quais, desde o momento em que o computador acolheu uma pletora de linguagens e seus processamentos, tem sido chamada de hipermídia. E quando a www, a interface gráfica de usuários, foi incorporada às redes, a hipermídia tornou-se a linguagem que lhe é própria, uma linguagem tecida de multiplicidades, heterogeneidades e diversidades de signos que passaram a coexistir na constituição de uma realidade semiótica distinta das formas previamente existentes de linguagem. Ou seja, nós estamos muito longe agora da era gutenbergiana. Depois da era gutenbergiana, nós passamos pela cultura de massa, depois pela cultura das mídias, e agora nós já estamos no terceiro ou quarto estágio da cibercultura. Hipersintaxes verbais, visuais e sonoras e suas misturas. Quando apertamos o botão e começamos a manipular pelo mouse ou pelo toque, quaisquer das interfaces computacionais, grandes ou pequenas, de que hoje dispomos, o que aparece aos nossos olhos, ouvidos e à nossa mente. Uma enxurrada dos mais diversos tipos de signos, moventes, reagentes, sensíveis às intervenções que neles fazemos. As telas se enchem de sinais de orientação, de imagens, fotos, desenhos, animações, sons de distintas espécies e certamente de palavras, legendas e textos, que os jovens hoje manipulam com uma facilidade inacreditável, espantosa e, para a minha geração, humilhante. Enquanto a era de Gutenberg, do apogeu do texto verbal, exigia de nós a alfabetização, agora a manipulação
dessa malha inextricável de signos, exige um outro tipo de alfabetização, que podemos chamar de alfabetização semiótica. Esta, sem dúvida, pressupõe a alfabetização verbal, que precisa ser levada em consideração quando se fala em inclusão digital. Para analfabetos ou analfabetos funcionais, que não chegaram ainda, não é, à alfabetização verbal completa, vão ter uma enorme dificuldade para penetrar além da pontinha do iceberg das redes digitais. Então, esta, sem dúvida, alfabetização semiótica pressupõe a alfabetização verbal e é adquirida por meio do uso e da familiarização. Por isso, uma das grandes preocupações dos programadores e designers de interface encontra-se no uso amigável, que eles chamam de user-friendly. Por isso, uma das grandes... Isso, já falei. Os caminhos de interação do usuário com os signos que jorram nas telas têm de ser intuitivos para serem compreendidos. Ora, essa enxurrada de signos que se movimentam nas telas, embora eminentemente complexa, não tem nada de caótica. Ela obedece a princípios de organização responsáveis pela instauração de uma nova linguagem humana, a hipermídia. Infelizmente, para muitos, a ideia da hipermídia ficou ligada aos programas que apareceram a partir de meados dos anos 90. O Macromedia Director e o Authorware, por exemplo, para a produção de hipermídias em suporte CD-ROM. Na época, surgiram até livros nesse formato no mercado. Entretanto, a hipermídia não se limita a esses programas e a esses produtos. Ela é, na realidade, uma nova configuração das linguagens humanas. Assim como o jornal, o cinema e o vídeo foram e continuam sendo configurações de linguagens com características próprias. Tanto isso é verdade que existe uma larga literatura que versa sobre as características específicas de cada uma dessas linguagens. Quanto à hipermídia, não poderia ser diferente. Então, uma enorme bibliografia já está surgindo sobre hipertexto e hipermídia, porque a hipermídia engloba o hipertexto. Já discorri em muitas ocasiões sobre os pilares caracterizadores da linguagem hipermídia. Não custa relembrar, com bastante brevidade, quais são esses pilares. Como porta de entrada à questão, é preciso enfatizar que a hipermídia se constitui de uma fusão do hipertexto com a hipermídia. O hipertexto, bastante estudado nos anos 90 por autores como Landau e Bolter, é um texto que, em vez de se estruturar frase a frase, linearmente, como em um livro impresso, caracteriza-se por nós ou pontos de intersecção que, ao serem clicados, remetem a conexões não lineares, compondo um percurso de leitura que salta de um ponto a outra de mensagens contidas em documentos distintos, mas interconectados. Isso vai compondo uma configuração reticular. Por isso que Umberto Eco, e eu cito isso em um dos meus livros, essa frase dele, que eu acho extraordinária, quando a gente está na rede, nós saltamos do Platão à salsicha em fração de segundos. Então, isso é reticular, salta de uma coisa a outra. Ora, a explicação parece complicada, mas é justamente o que fazemos ao ler um documento nas redes. Quando clicamos, ou então quando entramos numa plataforma como Facebook, quando clicamos em palavras sublinhadas ou coloridas para obtermos informações que estão localizadas em outros documentos. Desse modo, a estrutura do hipertexto é multilinear. Passamos de um ponto a outro da informação com um simples e instantâneo clique, e ela é interativa, por hipertexto, pressupõe, implica a manipulação por parte do usuário, leitor. A estrutura vai se compondo de acordo com os cliques que se escolhe ou não dar. Quando o hipertexto, isso está produzindo mudanças profundas na maneira como a mente humana funciona. Quando o hipertexto se funde com a multimídia, ele se torna hipermídia, quer dizer, os nós que nos remetem a outros documentos não são mais necessariamente textuais, mas nos conduzem a fotos, vídeos, músicas, etc.
Essa mistura densa e complexa de linguagens, feita de hipersintaxes multimídia, povoada de símbolos matemáticos, notações, diagramas, figuras, também povoada de vozes, música, sons e ruídos, inaugura um novo modo de formar e configurar informações. Uma espessura de significados que não se restringe à linguagem verbal, mas se constrói por parentescos e contágios de sentidos advindos das múltiplas possibilidades abertas pelo som, pela visualidade e pelo discurso verbal. Algo que parece dar guarida à hipótese de que nas raízes de todas as misturas possíveis de linguagens encontram-se sempre as três matrizes fundamentais, a verbal, a visual e a sonora, em todas as suas variações que cada uma delas realiza. Olha, é interessante a gente observar aqui como os filósofos, Derrida, Deleuze, etc., do século XX, foram preparando, já estavam antecipando, quando fazem a crítica do logocentrismo e do linguocentrismo, como eles já estavam como que adivinhando o que já estava por acontecer nas linguagens humanas. Matrizes da linguagem e pensamento. Vou ser bem breve, porque tem meu livro e isso é bem complicado. A postulação das três matrizes da linguagem e pensamento, longamente desenvolvida no livro sob esse título, veio à minha mente bem antes do advento da cultura digital e de sua linguagem precípua, a hipermídia. Na realidade, o que encorajou essa postulação foi a evidente multiplicação crescente das linguagens humanas. Os signos, as linguagens humanas, estão crescendo na biosfera. Isso aí eu comecei a perceber já nos anos 70, 80, quando comecei a estudar na pós-graduação. Então, especialmente a partir da invenção da fotografia, seguida pelo incremento do jornalismo, então pelo cinema, rádio, televisão, holografia, que foram se adicionando às linguagens mais tradicionais, como o teatro, a dança, a música, as artes visuais, inclusive a arquitetura e a literatura. O convívio com essas diferentes linguagens que a prática da semiótica me fornecia foi me levando a constatar que cada uma delas ficava ou sob o domínio do verbal, ou do visual, ou do sonoro, e daí as misturas que adivinham delas, não é? Entre elas. Veio daí a hipótese de que há apenas três matrizes de linguagem e pensamento, a partir das quais se originam todos os tipos de linguagem e processos signos que os seres humanos, ao longo de toda a sua história, desde as imagens na gruta de Lascaux, foram sendo desenvolvidas. Então, quais são as principais, e eu estou no meu último tópico, quais são as principais implicações que tal constatação para o estado da arte e da cultura, de tal constatação dessas misturas de linguagens para o estado da arte e da cultura digital, que tantas consequências está trazendo para os processos de ensino-aprendizagem? Não são poucas as implicações culturais, comunicacionais, cognitivas e educacionais que a hipermídia, entendida em seu sentido mais amplo, traz para os modos de se produzir, transmitir e receber informação, conhecimento e arte. As estruturas digitais de produção híbrida de textos, imagens, áudios, vídeos e programações têm de enfrentar uma lógica nunca antes explorada. Nesta era em que os tablets emergem com força indiscutível, a produção destinada a eles tem recebido o nome genérico de produção de conteúdo. Embora tenha o cuidado de considerar nesse conceito de produção de conteúdo a combinação de equipamentos, habilidades, entendimento e apoio social, a fim de que o usuário possa envolver-se em práticas sociais significativas, a definição que considera apenas essas ferramentas falha a não levar em consideração um aspecto crucial, a saber, quando falamos em produção de conteúdo para mídias digitais, há que ser priorizada a questão da pluralidade de linguagens que entra em jogo nessa produção. E aqui fica esta pergunta que eu deixo para vocês pensarem
depois desta minha palestra. Por que será que a linguagem, com seus rebentos, justo aquilo que está no cerne da nossa condição de seres humanos, é sempre a grande esquecida? Eu chamo de ponto cego da retina. As novas gerações de computadores, interfaces e aplicativos têm se renovado de modo cada vez mais acelerado. Elas se definem pela mudança na maneira do ser humano interagir com a máquina. Assim foi com os desktops, depois com os notebooks, então com os celulares multitoque, até nos encontrarmos hoje em plena era pós-PC, com a emergência de uma nova categoria de máquinas inteligentes, os tablets e outros dispositivos de interfaces gestuais, naturais e intuitivas. Por isso que eu vou escrever agora esse texto corpo como interface, porque daqui para frente a interface vai ser toda gestual. Começou com o toque, é o nosso corpo que vai lançar toda a interatividade, ela vai estar baseada no nosso corpo. Bom, enfim, não se trata simplesmente de aderir à euforia da indústria produtiva, mas de avaliar, a partir de fundamentação científica adequada, o potencial interativo transformador dessas novas interfaces sensórias, com habilidade multimídia para sua inserção nos processos de transmissão e aquisição de conhecimento e certamente nos processos de aprendizagem. O volume de dados que podem armazenar, sua capacidade conectora e geolocalizadora, sua leveza e portabilidade apresentam todos os atributos que levarão certamente à substituição parcial, mas extremamente significativa, dos materiais didáticos, especialmente em seus níveis fundamentais. Não é por acaso que nos Estados Unidos essa substituição já esteja acontecendo. Tudo indica que se trata de uma substituição que veio para ficar. Quer dizer, a substituição dos livros-textos por programas hipermídia. Em suma, estamos hoje, em plena era PC, como já disse, com a emergência de uma nova categoria de máquinas inteligentes, cujo potencial revolucionário pode ser medido tanto pela enorme receptividade de que gozam junto aos novos usuários as crianças e os adolescentes, quanto pelo seu potencial inegável para a reconfiguração qualitativa do acesso e assimilação do conhecimento e da aprendizagem, que eu tenho chamado agora de aprendizagem ubíqua. Mas, para que essa reconfiguração se dê, exige-se a redefinição cabal, a partir de pressupostos digitais, dos paradigmas herdados da era de Gutenberg. É preciso partir da premissa de que a produção de conteúdos deve se adaptar ao potencial hipermediático, interativo e, sobretudo, colaborativo das interfaces computacionais. É preciso, enfim, dar boas-vindas às mutações que a hipermídia, entendida como novas configurações de hipersintaxes verbais, visuais e sonoras, está trazendo para a linguagem humana e, consequentemente, para os modos como sentimos, agimos, pensamos, conhecemos e aprendemos. Muito obrigada.